É o que está embaixo do tapete. Olá, hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos. Como nós sempre mencionamos aqui todos os dias, nós estamos fazendo o desafio de lermos um capítulo da Bíblia. Eu tive a curiosidade de contar hoje quantos estudos nós fizemos. Já fizemos mais de 200 estudos. Significa que nós já lemos mais de 200 capítulos da Bíblia e todos os dias nós pegamos e fazemos um breve estudo desse capítulo que estamos lendo. Hoje vamos ler Hebreus 8 e deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo e também deixamos no canal da igreja no Spotify. Entre lá, curta, compartilhe com as pessoas que você conheça. Quando você curte no YouTube, ele entende que você gosta desse conteúdo e vai trazer conteúdos similares na sua página central. Vai ser bom para você, você vai ter novos conteúdos relacionados à teologia. Compartilhando com outras pessoas, você vai edificá-las. Lembre-se, nós temos sempre instruído você a comprar a Bíblia 365. Ela pode te ajudar a fazer uma leitura mais detida da Escritura, porque ela divide a leitura da Bíblia por dias. Todos os dias, se você ler, você vai ler um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E se você o fizer, ao final de 365 dias, você terá lido a Bíblia toda. O Vitor Fontana tem um canal na internet que ele posta lá estudos recorrentes sobre a Bíblia 365. Eu te aconselho a ouvi-los. E nós também temos sempre falado, procure nos canais digitais da igreja, nós temos estudos bíblicos às segundas, às quartas, às quintas e aos domingos. Faça isso, porque isso vai edificar a sua vida. É o que está embaixo do tapete. Você vai entender por que eu chamei o estudo hoje assim. Vamos começar lendo Hebreus 8, dos versículos 1 a 7, depois nós vamos ler o versículo 10. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem no santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo, ter cuidado de fazer tudo segundo a modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. E o versículo 10 diz assim: essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu vou ler também o 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Esse texto, ele ressalta e enfatiza ainda mais a característica que a gente vinha já discutindo sobre o sacerdócio superior de Cristo Jesus em relação ao sacerdócio levítico. Nós já viemos falando sobre isso durante todos os estudos do livro de Hebreus, e o autor vai reforçar isso aqui uma vez mais, mas vai trazer uma compreensão tão importante para nós como cristãos nesse capítulo 8, que vale a nossa reflexão. Ele vai falar de uma série de características aqui do sacerdócio de Cristo e do tabernáculo que Jesus serve. O tabernáculo que ele serve e o sacerdócio que ele exerce. Vamos ver as características. A primeira delas é que Jesus está assentado à direita do Pai em seu trono de majestade. E ele trata disso também, isso está no versículo 1. O mais importante é que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele tratou também isso em Hebreus 1:3, em Hebreus 10:12 e em Hebreus 12:2. Ou seja, sua categoria é de rei. Essa é a primeira característica que está explicitada aqui. Nós estamos falando de um rei. Você lembra quando nós falamos de Jesus ser o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Melquisedeque era rei e sacerdote. Essa é a característica de Cristo Jesus, o sacerdote, que ao mesmo tempo é rei, e ele enfatiza isso aqui no versículo 1. E aí ele traz uma segunda característica no versículo 2.
ele serve no santuário, ministro no santuário do verdadeiro tabernáculo. Jesus não serve num tabernáculo feito por mãos humanas, ele serve naquele que é feito pelo próprio Deus. Olha o versículo 2. E ele serve no santuário, o verdadeiro que o Senhor erigiu, e não o homem. Ou seja, o autor aos Hebreus nos enfatiza aqui que existe um tabernáculo feito pelas mãos do próprio Deus e é nesse tabernáculo que Jesus serve. E ele vai colocar a característica 3. Ele ofereceu ofertas e sacrifícios, uma alusão clara às ofertas levíticas. Aqui, porém, Cristo oferece sacrifício perfeito. E o sacrifício perfeito que ele oferece é ele mesmo, como apontado em 7:27, que diz assim: ao contrário de outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Essa é a terceira característica que está posta. Ele ofereceu a si mesmo em um sacrifício perfeito. Ao ser oferecido como sacrifício, ele aplaca a ira de Deus, e esse aplacar era totalmente necessário para mim e para você. Mais uma característica ele coloca no versículo 4, que ele não era sacerdote segundo homens, porque ele não era da ordem de Levi. Seu sacerdócio não era para ser exercido aqui na terra. Olha o que diz o versículo 4. Se ele existisse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam ofertas prescritas pela lei. Ou seja, o sacerdócio dele não é um sacerdócio levítico, e nós já vimos isso aqui, é um sacerdócio superior a esse. Mas nós temos mais uma característica no versículo 5. O sacerdócio dele é feito em um santuário perfeito. O santuário levítico era imperfeito, uma sombra. Reflete a ideia do original, mas não o original. Deus disse com clareza que deveria seguir o original. Isso está lá em Êxodo 25:40. O sacerdócio de Cristo Jesus é o sacerdócio feito em um santuário perfeito. E isso está aqui no versículo 5. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Veja isso, nos céus ao santuário perfeito. A sexta característica, o ministério de Jesus, o ministério que Jesus exerce é mais excelente e está baseado numa aliança superior. Essa aliança é superior porque está escrita no coração. Veja o versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? Ao que ele menciona no versículo 3 dos sacerdotes. É superior aos sacerdotes segundo o sacerdócio levítico. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. Me desculpem, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. O que nós vamos dizer então que a velha aliança fracassou e que a lei é defeituosa? Não, mas a experiência do homem debaixo da lei é defeituosa. A lei não é defeituosa, ela é perfeita, mas ela não transforma. Ela serve para quê? Ela serve para mostrar, revelar como é o coração do homem. Ela não serve para mudar o coração do homem. Se nós voltarmos ao livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreve da seguinte forma. Deixa eu achar Romanos aqui rapidamente, antes que nosso estudo fique grande demais. Romanos 5, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. A lei revela, portanto, o nosso pecado. E em 7:7 o apóstolo Paulo vai dizer de forma bem emblemática: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei, portanto, revela aquilo que é pecado, mas a lei não é capaz de transformar o coração do homem. A nova aliança é marcada, pois, no coração. A nova aliança do sacerdócio superior de Cristo Jesus é aquela que é marcada no coração. A transformação que Cristo quer fazer é uma transformação de dentro para fora. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Jesus está interessado com o que está embaixo do tapete. Jesus não está interessado
com a superfície. Jesus está interessado com aquela sujeira que nós colocamos embaixo do tapete e lá escondemos. E só o sacerdócio dele é capaz de fazer a limpeza dessa sujeira. Portanto, o nosso papel é tentar imitar a Cristo, é tentar segui-lo, porque Ele é aquele que vai limpar o nosso coração, porque o sacerdócio perfeito dele, o sacrifício perfeito dele, é o único que é capaz de limpar o nosso coração. É isso que Deus diz, porque Ele faria uma nova aliança, e essa aliança estaria no nosso coração. O Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado, logo na sua introdução, faz uma citação de Søren Kierkegaard, e ele diz assim: há apenas um único nome no céu e na terra, somente um único caminho, somente um único modelo. Aquele que escolhe seguir após Cristo, escolhe o nome que está acima de todo nome, o modelo que está elevado acima de todos os céus, mas contudo também tão humano que ele pode ser modelo para um ser humano, para que seja nomeado e possa ser nomeado no céu e na terra, em ambos os lugares, como o mais elevado de todos. Pois há modelos cujos nomes podem ser mencionados somente na terra, mas o mais elevado de todos, o único, tem de possuir essa característica exclusiva, pela qual, por sua vez, ele é reconhecido como sendo único, por ser nomeado tanto no céu quanto na terra. E este é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso ousar escolher trilhar pelo mesmo caminho que ele andou? Há apenas um único nome no céu e na terra, somente um único caminho, somente um único modelo. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio da velha aliança, pois ele transforma o coração. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Que Deus te abençoe e que te ajude, assim como eu, a tirar a sujeira de debaixo do tapete. Deus te abençoe.